A aula de hoje está no fascículo número 5 do Telecurso 2º Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Você acaba de ver exemplos da atração que a Lua e a Terra exercem sobre os corpos. Nós vamos voltar a falar nisso depois. Mas agora eu queria que vocês vissem esse objeto que é chamado dinamômetro. O dinamômetro é constituído basicamente de uma mola. E ele mede a força que é exercida sobre ele. Eu vou exercer força sobre ele agora. Reparem. Agora, por exemplo, eu estou exercendo uma força de 6 newtons sobre ele. Este medidor de força que o Eliseu acabou de mostrar para você só se aplica a poucas situações. Na maioria das vezes, não é possível medir a força com o dinamômetro, como você poderá ver em seguida. Ninguém conseguiria medir com um dinamômetro a força com que a Lua age sobre uma nave ou a força com que a Terra atua sobre um satélite. Assim também, é impossível usar um dinamômetro para medir a força que está acelerando um navio, um carro, um avião. Daqui a pouco o Eliseu vai mostrar para você uma situação em que ele vai medir uma força sem precisar usar um medidor de força. Relembre agora o princípio da inércia. Pelo princípio da inércia, um corpo parado permanece parado, a não ser que haja alguma ação não equilibrada sobre ele. E um corpo em movimento continua movendo-se em linha reta e com velocidade constante. Se há alteração da velocidade de um corpo qualquer, é porque está havendo uma ação não equilibrada sobre ele. Além do princípio da inércia, é importante que você relembre o assunto do programa passado. Você então estava aprendendo a determinar a massa de um corpo sem ter a possibilidade de pesá-lo. Lembra-se? Nessa situação, medir a massa de um corpo sem peso está a chave para você calcular a força exercida por um corpo sem usar um dinamômetro. Atenção! Nesse equipamento, o carrinho é puxado por esse pezinho que está amarrado num fio. Então o fio puxa o carrinho. Se eu soltar, veja bem o que acontece. Como você viu, o carrinho sofreu uma alteração de sua velocidade. Isso porque havia uma ação não equilibrada sobre ele. Agora, se eu duplicar a massa do carrinho, colocando este bloco tem a mesma massa do carrinho, se eu duplicar, veja bem o que acontece. Como você viu, também ocorreu uma alteração de velocidade. O puxão que esse conjunto estava recebendo era o mesmo que o anterior, já que o pezinho que estava puxando os dois era o mesmo. Agora eu vou triplicar essa massa. Vamos ver, eu vou colocar mais um bloco sobre esse carrinho e vai ocorrer também a alteração de velocidade. No primeiro caso, a alteração de velocidade foi relativamente grande.
No segundo caso, como vocês viram, a alteração de velocidade já foi um pouco menor. Agora, nesse caso, você já deve estar imaginando que a velocidade vai se alterar menos ainda. Então, repare, o pezinho é o mesmo, portanto, o puxão que está sofrendo o conjunto é o mesmo. Veja bem. Nós tiramos umas fotografias estroboscópicas desses três movimentos e vocês vão ver agora. Esta é a foto da primeira situação. Como vocês veem, há um aumento da velocidade do carrinho. A escala dessa fotografia é de 1 para 3, ou seja, cada 1 centímetro representa 3 na realidade. E o intervalo de tempo entre cada posição sucessiva registrada aqui é de 0,2 segundos. Vamos agora à segunda foto. Nessa segunda foto, vocês podem ver que o aumento de velocidade já é bem menor. A diferença aqui é que a massa foi dobrada. Vamos à terceira. Na terceira foto, dá para reparar que o aumento de velocidade é bem menor ainda. Aqui nesse caso, a massa foi triplicada. Se nós fizermos os cálculos das acelerações, nós encontraremos aproximadamente, para essa primeira foto, por exemplo, uma aceleração A. Se nós encontrarmos uma aceleração A para essa primeira foto, para a segunda foto, nós vamos encontrar um valor de aceleração quase metade. Se nós descontarmos totalmente o atrito, a gente poderia dizer que a aceleração seria a metade. Para a aceleração calculada na terceira foto, nós encontraríamos uma aceleração 1/3 menor, ou melhor, igual a 1/3 da aceleração da primeira. Eu fiz um desenho para representar aquelas três situações, e a primeira situação eu chamei de A, a segunda de B e a terceira de C. Vamos dizer que a massa do carrinho na situação A seja MA, e a aceleração que ele sofre por causa do puxão que ele recebe seja A índice A. No segundo caso, eu vou chamar a massa de MB, e a aceleração vamos dizer que seja A índice B. E no terceiro caso, a massa será MC, e a aceleração que ele sofreu seja AC. Muito bem. A massa MB é igual a 2 vezes a massa MA. E a massa MC é igual a 3 vezes a massa MA. Vamos fazer aquele produto da massa vezes a aceleração para os três casos. Então, no primeiro caso, veja, nós temos MA vezes A índice A. No segundo caso, nós vamos ter MB vezes A índice B. Muito bem, acontece que MB é 2 vezes MA e AB é igual a metade de AA. Isso se nós descontarmos todos os atritos, como eu falei. Nós estamos supondo uma situação ideal. Então vamos ver aqui, vou substituir esses valores. Eu tenho que MB é igual a 2 vezes MA, e eu tenho também que AB igual a A sobre 2. Então esse produto vai ficar o seguinte: substituindo esse valor de AB e esse valor de MB aqui, eu vou ter que MB vezes AB vai ser igual a MA vezes A índice A. Agora, no terceiro caso, vou fazer a mesma coisa. Vamos fazer o produto MC vezes AC. Eu tenho que MC vai ser igual a 3 vezes MA. E tenho que AC, a aceleração do carrinho que eu estou chamando de C, é igual a 1/3 parte da aceleração da situação A. Substituindo esses valores de AC e MC aqui, eu vou encontrar também MC vezes AC é igual a MA vezes A índice A. Então, dessas três situações, eu vou concluir o seguinte: eu vou concluir que o produto MA vezes A índice A é igual ao produto MB vezes A índice B é igual ao produto MC vezes A índice C. A aceleração se manteve constante. Isso nos sugere, então,
uma ideia de medir a intensidade da ação ou o resultado das ações sobre o corpo. Quer dizer o seguinte, o que se manteve constante em toda essa situação? O que se manteve constante foi aquele puxão dado por aquele fio no qual estava preso. Esse produto também se manteve constante. É por isso que eu estou dizendo que isso nos sugere a ideia de que esse produto MA nos dá justamente o resultado das ações sobre o corpo, no caso sobre o carrinho. Muito bem. E esse produto, massa vezes aceleração, é o que nós chamamos força. Então eu posso escrever assim: força, que eu estou chamando de F, o resultado das ações sobre um corpo, é igual a M, a massa do corpo, vezes A. Então aqui eu tenho o resultado das ações sobre um corpo, que eu estou chamando de força, é igual a massa do corpo que está sofrendo essa força, multiplicada pela aceleração que o corpo está adquirindo. E este resultado é a chamada segunda lei de Newton. Você acaba de saber, então, que multiplicando a massa de um corpo pela sua aceleração, você vai achar a força que está causando uma aceleração num corpo ou num objeto. Uma força agindo num corpo pode se manifestar pela aceleração que esse corpo adquire no seu movimento. Se você quisesse medir essa estranha força que estava agindo sobre aquele rapaz, você teria que multiplicar a massa pela aceleração que ele adquiriu. Mas, ainda dentro desse assunto, vamos determinar a força que estava agindo nesse carrinho quando ele foi puxado, naquela situação que nós escrevemos no início. Muito bem, vamos medir a massa do carrinho. Tenho aqui a balança, vamos ver a massa dele. Aqui eu tenho 1 quilo. Veja bem, então a massa desse carrinho é de 1 quilo. Se eu sei que a massa é de 1 quilograma, eu já tenho uma incógnita já determinada. Veja, eu tenho que força é igual a massa vezes a aceleração. A massa, então, eu já conheço. Basta agora eu determinar a aceleração. Muito bem. Para determinar a aceleração, eu vou utilizar aquela fotografia estroboscópica que nós fizemos. Muito bem. Essa fotografia, então, está mostrando as sucessivas posições do carrinho em intervalos de tempo de 0,2 segundos. A velocidade nesta posição, no instante que ele está aqui, é 0, porque ele estava parado. Se eu souber, por exemplo, a velocidade aqui que é 0, já sei, e a velocidade nesse instante, no instante que ele passa por aqui, eu poderei saber quanto variou a velocidade daqui até aqui. Então, o que nós vamos fazer é determinar a velocidade nesse instante, ou seja, no instante em que ele passou por aqui. E para fazer isso, você já sabe de aulas passadas, é muito fácil. É só nós determinarmos a velocidade média no intervalo de tempo o menor possível que contenha aquele instante. E é isso que nós vamos fazer. Muito bem, então eu vou medir aqui a distância que o carro percorre daqui até aqui, é de 23 centímetros. Como eu já havia falado para vocês, a escala da figura é de 1 para 3. Portanto, a distância que o carrinho percorre ali é de 23 vezes 3, que vai dar 69 centímetros. E o intervalo de tempo entre aquelas duas posições sucessivas é de 0,4 segundos. 0,4 segundos. Então, a velocidade média naquele intervalo será de aproximadamente 172 centímetros por segundo.
Muito bem. Nós temos então a velocidade média naquele intervalo, que corresponde à velocidade naquela posição que eu vou chamar de posição 3, que é a terceira posição que aparece na fotografia. Muito bem, então a aceleração será dada pelo seguinte: a aceleração é igual à variação da velocidade pelo intervalo de tempo em que ocorre aquela variação. É fácil fazer isso. A variação de velocidade qual foi? No instante que nós estamos chamando de 3, a velocidade era 172. Na posição inicial, a velocidade era 0, então 172 menos 0, dividido pelo intervalo de tempo para ir da primeira até a terceira posição. A aceleração será então a velocidade na posição 3, que era 172, menos a velocidade na posição 1, que era 0, dividido pelo intervalo de tempo entre a posição 1 e a posição 3, que o intervalo de tempo, neste caso, é também de 0,4 segundos. Então, nós vamos ter para a aceleração o seguinte valor: 172 dividido por 0,4 vai dar 430 centímetros por segundo ao quadrado. Então, a força será massa, que é 1 kg, multiplicado pela aceleração. A aceleração nós vamos passar para metro por segundo ao quadrado, que então vai nos dar 4,3 metros por segundo ao quadrado. E daqui nós vamos ter 4,3 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Esta unidade, quilograma por metro por segundo ao quadrado, é chamada de Newton e é representada pela letra N maiúsculo. Então, a força que age no carrinho será 4,3 Newton. Vimos que, na maioria das vezes, é impossível determinar a força por meio de instrumentos. Também que, para calcular a força sem usar medidores, temos que multiplicar a massa do corpo pela sua aceleração. Esta é a chamada segunda lei de Newton. Agora, trabalhando no seu fascículo e pensando um pouco, tente responder a pergunta de hoje. Como medir uma força sem fazer força? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.